Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo de Pesquisa. E hoje, na mesa, o assunto é segurança. Estou aqui com o Thiago, que é sociólogo, doutor em política social e coordenador do Observatório da Segurança Cidadã. O Sérgio, que é doutor em economia e pesquisador lá no Observatório. E com o Pedro, que é doutorando em economia e também é pesquisador lá no Observatório. Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigada por participar do nosso Papo de Pesquisa. E você quem é? Eu, Stephanie Paiva. Ontem eu esqueci de me apresentar, né, da última vez, então me apresentando, Stephanie Paiva. Assim, quem é essa moça? Juntamente com o meu amigo Felipe Chicarino. Olá, pessoas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a prosa aqui, né? Lembrando que o Papo de Pesquisa, ele faz parte aí de uns conteúdos novos que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto Jones, alusivos aí aos 50 anos de vida desse jovem senhor, que chegando aí na meia-idade, né? Meia-idade, né? Melhor idade. Melhor idade. Acho que eu tô chegando lá também. Enfim. E a gente vai tratar hoje aqui com a galera do Observatório da Segurança, a tropa dos dados, para falar de algo que tem sido muito caro e muito sensível para o brasileiro, que é a segurança pública. Diferentes pesquisas mostram aí que essa temática é o dilema, é a pedra no sapato, é mesmo a treta do brasileiro, não só da porta de casa para dentro, como também da porta para fora, principalmente, né, Stephanie? Então a gente precisa falar desses assuntos aqui e conhecer melhor o Observatório da Segurança que funciona aqui dentro do Instituto. E aí, vamos começar então ouvindo o Thiago, né, que é o coordenador lá do Observatório. Como que nasceu, assim, como é que surgiu o Observatório da Segurança Cidadã? Então vamos lá. O Observatório, ele surge junto com uma demanda de dar mais transparência aos dados de segurança pública no Estado. Uhum. Né? O Instituto Jones já desenvolvia estudos na área de segurança, junto com a coordenação de estudos sociais. Tá? Agora, o Estado presente e todas as suas ações, né, e todas as suas ramificações aí, em termos de aplicação como um programa de segurança pública no Estado, ele, de certa forma, proporcionou, né, a criação aqui dentro do Instituto de um observatório que tinha como uma missão primeira, né, dar essa transparência aos dados de segurança. Uhum. Durante um tempo, né, não só no Espírito Santo, como todo o país, os dados de segurança eram aqueles dados que eram mais escondidos. Será que é interessante a gente passar a realidade para a sociedade, né? Enquanto isso pode comprometer a minha governança. A transparência vem se mostrando a melhor forma, inclusive, de você não deixar a própria população insegura, né? Então, os painéis hoje, por exemplo, né, que disponibilizam para consultas atualizados dados de ocorrências patrimoniais, criminais, você pode fazer a consulta da forma que você quiser, pelo ano que você quiser, no município que você quiser, ele está disponível no site do Instituto, no Observatório. Então, é meio que um símbolo dessa ideia de que a nova política de segurança pública do Estado, junto com o Estado presente, precisava, né, de trazer, dar essa força também para os estudos e avaliação também de políticas públicas na área de segurança, né? Então, assim, nesse contexto, surge o observatório, os estudos da área de segurança, então, eles migram para o Observatório de Segurança Cidadã, né? E como já existia essa experiência também na coordenação de estudos sociais, logo outros pilares aí, além da questão da transparência dos dados, também já apareceram junto do observatório. Né? Você transformar aquele dado que está lá disponível para a sociedade, mas você também oferecer conhecimento de estudos, de pesquisa, formação através de cursos, né? Uhum. Compartilhamento de metodologias. Então, Thiago, você falou da questão da transparência. Eu queria falar exatamente sobre transparência, porque qualquer relação, seja ela uma relação pessoal, uma relação profissional, quando ela tem mais transparência, ela também tem mais confiança. E como jornalista, como repórter de rua,
diferentes vezes eu fui confrontado com a população na rua dizendo: eu já roubaram meu telefone, eu não fiz o boletim de ocorrência porque isso não dá em nada. Então, quando você fala que o observatório atua nisso e a população ela tem a possibilidade de acesso a diferentes ocorrências, isso também traz confiança para que, se ela precisar, ela ir lá e faz o registro, porque é toda uma cadeia importante que todas as engrenagens precisam funcionar de forma equilibrada, né? Exato. E você, registrando a ocorrência, né, você está contribuindo ali para o monitoramento, para as operações policiais e para políticas públicas de prevenção, né? Quando a gente não registra, infelizmente, né, é comum no cotidiano, às vezes você não acha que não vai dar em nada um boletim de ocorrência, você acha que aquilo vai ser uma perda de tempo, Que né? é só burocracia. Que é só uma burocracia, mas na verdade é através dessa informação que vai ser subsidiado todos os programas de prevenção, as operações, né? É o dado, né? Para poder fazer uma política, você precisa entender primeiro o que está acontecendo. Então, precisa ter o dado para que a gente possa analisar, entender o contexto e, a partir de então, né, construir uma política que possa dar uma resposta, oferecer uma resposta a isso, resolver uma situação. E, além de dar essa resposta, de servir para o planejamento, também serve para a questão da transparência, né? Como estamos, o que estamos fazendo, o que pretendemos, tudo isso está ligado ao dado, né? E a informação que a gente extrai desse dado. Então, precisa ter o dado. E o dado um dado com sentido também, né? Como o Thiago estava falando, porque o dado sem sentido é só um dado. Então, para uma população que é leiga, se não tem um sentido, né? Se não tem ali o dado sendo explicado, tendo tudo isso que você falou... Isso, precisa extrair informação do dado. O dado bruto não diz nada, por isso tem que ter um analista para extrair a informação dele. O que as pessoas querem, na verdade, é informação. Entendi. Você tá chegando pra lá. Desculpa. A produção tá falando pra você vir pra cá. Você tá bravo, diretor? Tá bom, vou parar. E só complementando a história, né, da criação do observatório, sim. É interessante a gente colocar um elemento da forma também como a engenharia, né, que foi feita quando ele foi criado, né? Uhum. Ou seja, o Instituto Jones hoje ele está com a coordenação desse observatório. Mas como a gente está falando aqui, já começamos uma conversa sobre dado, existe toda uma necessidade de parcerias, de atores trabalhando junto para fazer acontecer esses estudos, né? Então existe um comitê executivo com representantes de diversas secretarias, órgãos públicos, né? E o Instituto Jones faz parte junto desse comitê e coordena o observatório. Mas você tem parceiros aí, a Segurança Pública, né? A Secretaria de Segurança Pública, de Saúde, o Detran, a Prodeste, a gente está falando de dados, de informação, a própria Prodeste que, né, auxilia nos painéis, os dados ficarem atualizados lá nos painéis disponíveis para a população, como a gente já falou, né? Uhum. Então, foi bem interessante essa forma, né, em que o observatório foi elaborado para funcionar. Então, de tempos em tempos, esse comitê se reúne, as atividades, as pesquisas, os estudos são apresentados para esse comitê. É um trabalho construído a partir de um movimento colaborativo, né? Exato. Sobre a questão da transparência dos dados, ela é muito importante para a população, mas ela não se limita só a isso. As próprias forças de segurança, como o caso de algumas guardas municipais do estado, elas acessam esses painéis para planejar as suas ações. Como é feita toda uma análise ali em cima do dia que os crimes mais ocorrem, os horários, os locais, as forças de segurança têm acesso a esses dados porque são públicos e utilizam desses dados também para elaborar suas ações. Então, essa transparência ela é importante para a população e também para as operações de segurança aqui do estado. Por exemplo, eu sou comandante da guarda municipal ou secretário responsável por uma guarda de determinado município capixaba do sul do estado. Certo. Eu tô com problemas de criminalidade em algumas regiões específicas da minha cidade.
eu consigo, através desses dados, entender, por exemplo, nessa região da cidade está tendo muito furto de celular. E é nessa região, eu consigo trabalhar o meu policiamento municipal. Você consegue identificar até qual a marca do celular que está sendo mais furtada e roubada. Caramba, cara. Sim. Hora do dia, o perfil da vítima, local, tudo. Você consegue fazer um cerco bem interessante ali com as informações que estão públicas. É uma pesquisa ativa hoje dentro do observatório? É um painel que ele fica disponível... Sendo atualizado. No site, isso. E hoje, e com o tempo a gente foi melhorando essa atualização, né? Lá no início do observatório ainda não tinha uma integração, por exemplo, com a CESP, a Secretaria de Segurança Pública, e a Prodeste que eu estava falando, né? Hoje em dia isso é tão integrado que quando a CESP atualiza, o nosso painel também atualiza automaticamente. Que legal. É uma coisa... então a gente tem diminuído muito, assim, o último dia atualizado ali quando você entrar, né? Provavelmente, por exemplo, a gente já tem até o final de maio tudo, né, lá nos painéis hoje, né? É claro que depende como que é o registro de cada tipo, né? De crime que você vai pesquisar. Você pode... eu tô precisando de pesquisar a questão de homicídios ou de como... O Carino colocou furto de celular. Então, aí cada um vai ter um tipo de sistema de registro diferente que pode dar um pouquinho de diferença de tempo. Mas hoje em dia está bem atualizado, bem próximo assim do dia atual, entendeu? E é interessante, o Pedro colocou a questão, né, das forças policiais utilizando os dados, né? Sim. A gente estava falando, tem um outro perfil também, a gente falou da população em geral, que Sim. tem acesso a esses painéis, que pode fazer a análise que quiser. Os próprios profissionais da área de segurança pública, né? A gente tem o curso de análise criminal, que mais pra frente a gente vai falar um pouco. Sim. Mas que guardas, por exemplo, civis municipais que participam desse curso com a gente, fala que eles baseiam as operações deles nos painéis, nos dados que a gente tem, como o Pedro já citou. E tem um outro perfil que é o próprio estudioso acadêmico, um pesquisador que, às vezes, ele quer fazer a própria pesquisa. A gente tem lá, né, alguns estudos e pesquisas que a gente vai desenvolvendo, mas ele pode pegar apenas o dado, a informação e fazer a própria análise, recortar da forma que ele quiser ali aquela informação para desenvolver a sua própria análise. E a própria imprensa também, né? Exato, Porque, por exemplo, acontecia, às vezes, de eu ir pra rua, a gente recebia... isso acontece muito, e eu acho isso um desrespeito com a política de segurança. Eu vou explicar o quê? Vamos supor que a Stephanie tem uma padaria em Jardim Camburi. Poderia ser em qualquer lugar, mas Jardim Camburi, primeiro bairro que veio à cabeça. E a Stephanie tem uma baita de uma câmera lascada de boa que consegue pegar até a acne do criminoso. Aí a pessoa foi, roubou a padaria dela, a mão armada, a câmera capturou e ela pegou. Ela conhece um monte de gente na imprensa, ela pegou esse vídeo. Olha o que fizeram com a minha padaria. Aí eu, como repórter, pegava minha pauta, tava escrito assim, onda de assaltos em Jardim Camburi. Não, é uma imagem. Senão eu vou causar na população o que a gente chama de pânico moral. Eu vou trazer uma desinformação. Uma desinformação. Sensação. Então, isso serve. É muito legal pra imprensa, pra até. Tá tendo uma onda, mas quantos foram roubados? Né? Quantos foram furtados? Isso. Como é que é isso? Levantar esses dados simplesmente para eu não criar um pânico moral e não ser irresponsável com a desinformação. Exato. O bom jornalista vai lá, consulta e vê como que tá, né? Se não é um caso isolado, é lógico, né? Os dados vão pode ser apontar. descrito o caso isolado, mas também tem que tomar o cuidado de não passar esse pânico, né? Sim, dizer que é uma onda, dizer que isso acontece com frequência, porque como é que eu vou dizer que acontece com frequência se eu não tenho acesso aos dados para mostrar? Realmente, nos últimos 30 dias foram tantos... Não consigo. Tiago falou diferentes públicos, né? Você também trouxe a imprensa. Esses dados, eles são fáceis de ser lidos, assim, que a gente fala o painel, às vezes quem tá em casa não consegue visualizar, né? Mas como é que esses dados são apresentados? A pessoa que minimamente ele talvez não tenha tanta familiaridade com indicadores, ainda assim consegue fazer essa leitura? Acredito que sim. Tá num formato que hoje, né, os painéis vêm sendo trabalhados, que é no formato BI, né? O Pedro tem intimidade com... Pode escrever um pouco melhor, mas assim, em termos de
destacar, selecionar, é um formato que até facilita a interatividade muito maior que uma planilha de Excel, por exemplo. Sim, sim. Na verdade já tem... Diz aí, senhor BI. Não, muito longe disso. Já tem gráficos pré-prontos de diversos assuntos que você consegue navegar por eles, você consegue bem facilmente aplicar filtros para de repente analisar um período de tempo que seja interessante para você. Você consegue analisar, aplicar filtros para um perfil de vítima que seja interessante para você. Então, assim, basicamente tá tudo pronto, é só você ir navegando ali, brincando um pouquinho. Eu diria que com menos de 10 minutos você já consegue entender tudo que tá ali sem muita É dificuldade. interativo e visual, né? Isso, exatamente. E o Thiago falou agora há pouco também, eu ia até te perguntar, mas eu não quis te interromper, quando você falou da questão dessa parceria que existe, essa parceria que existe com outras secretarias. Você citou, por exemplo, a CESP e a Saúde, a CESA. Porque geralmente quando se pensa em dados de segurança pública, se pensa em Secretaria de Segurança Pública. Quando se pensa em dados da saúde, se pensa na Secretaria Estadual de Saúde. Mas a gente já proseou anteriormente de que esses dados se cruzam, né? E esses dados um alimenta o outro, né? E quanto mais fontes de dados eu tenho, mais clara vai ser a minha intenção de encontrar a solução para esse problema, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco dessa parceria e de como que o Instituto se apropria desses dados, como é que funciona essa troca? Por exemplo, no caso da saúde, eles têm um sistema, o SimDataSUS, que também é público, né? Que você pode trabalhar e baixar, trabalhar com ele, né? Eu lembrei também de uma outra fonte, que é o Detran, né? A gente está num momento que o Espírito Santo precisa dar muito foco da questão das mortes no trânsito, né? Sim. 2024 fechou como o primeiro ano na série histórica que essas vítimas no trânsito foram maiores que de homicídio no estado, né? Então, assim, a gente tem... É importante dar ênfase no que você falou. O trânsito mata mais que hoje no Espírito revólver, Santo, que arma branca, que fuzil, que tudo. Os crimes as mortes no trânsito hoje superaram a de mortes violentas. Isso que o Espírito Santo já foi o vice-campeão, né, em taxa de homicídios do Brasil. Mas como foi feito um trabalho muito forte nesse sentido, hoje em dia as mortes no trânsito já estão superando os homicídios. Exato. E a gente tem hoje um comitê, né, com diversas secretarias, o Observatório de Segurança Cidadã e o Instituto Jones, inclusive, para monitorar essas ocorrências de mortes no trânsito. Então, ali você tem um compartilhamento de dados, você tem dados, né, quando acontece uma morte no estado, no trânsito, quem está nesse grupo aí recebe notificação na hora. Então está sendo monitorado caso a caso e tá lá o Corpo de Bombeiros, Instituto Jones, junto com o Observatório, a CESA, o Detran. Não é mais essa coisa do problema só da caixinha, é um problema social, né? Que precisa ser monitorado e, como o Sérgio bem colocou, chegou num momento na história do Estado do Espírito Santo que um programa na área de segurança pública para redução dos homicídios e prevenção dos homicídios, como o Estado presente precisava, era urgente, que aconteceu de reduzir a mais da metade a taxa de homicídio no Estado. Então, essa metodologia que funcionou, inclusive com essa multidisciplinariedade aí de trabalho, a gente está buscando replicar agora com a questão da preservação. A gente fala de preservação da vida no trânsito, não de mortes no trânsito, para a gente buscar aí um desafio positivo aí de preservação da vida no trânsito, mas que vem sendo um problema muito sério, né? São ações que são sempre em defesa da vida, né? Como é o segundo nome do programa Estado Presente. É essa a ideia, utilizar essa metodologia onde o governador ele se envolve diretamente, né? Faz reuniões mensais com secretários, né? E é uma coisa muito séria, com o foco do governo muito em cima disso, de fazer essas mortes se reduzirem. E eu estava ouvindo o Thiago falar da questão do trânsito e agora a questão de preservação de vidas. O interessante, por exemplo, se eu sei que em determinado ponto da BR-101 Norte eu tenho ali um padrão de acidentes, que sempre naquela curva tal, no quilômetro tal, eu tenho ali um problema crônico. Exato. Eu posso fazer uma campanha para poder conscientizar as pessoas,
Acontece muito atropelamento às vezes porque no Espírito Santo tem essa particularidade dos bairros ficarem às margens das BRs. Então, tudo isso a gente tá falando de preservar vidas. É os dados... Se identifica um ponto muito crítico que está com uma previsão de obra ali que está precisando ser acelerada para resolver. Então isso, a gente identifica, isso vai, né, para que o Estado tome a decisão para acelerar, porque isso vai preservar vidas, né? Interessante, né? Assim como na segurança pública tem um mapeamento de hotspots, né? Os pontos críticos. Exato. E o perfil também, né? Quem tá morrendo? Motociclistas, muitos, aumentou muito. E aí chega o pessoal do Detran, como eu tava falando, o pessoal que trabalha lá na ponta e fala, não só os motociclistas, mas a maioria que tá morrendo não tem nem habilitação. Nossa. Né? Então, como que, por exemplo, no interior, que foram substituindo aí, né, os cavalos, uma força ali pelas motos, como que tá morrendo sem saber dirigir uma moto, eles estão dirigindo moto no meio, né, da área rural e acontecendo crimes fatais, né? Crimes não, ocorrências fatais. Mas é muito interessante esse monitoramento. E a gente participa, né, de comitês, de grupos vários, assim, de diversas áreas. A parte da segurança também nas escolas, da violência nas escolas é outra que a gente participa. São vários que a gente vai poder passar aí a conversa para mais à frente aí. Eles já trouxeram, né, algumas pesquisas para a mesa, mas queria que vocês falassem um pouco sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá no Observatório da Segurança, né? Contasse um pouquinho de cada uma aí pra gente. Isso, a gente tem diversas, mas assim, as principais e que a gente está trabalhando já há mais tempo, eu destaquei 4 aqui, né, na nossa conversa anterior, e assim, nessas 4 a gente tem tanto a avaliação do Programa Estado Presente, como a pesquisa com as guardas civis municipais. Então, essas duas, vou passar a bola aqui para o Sérgio, para o Pedro, para detalhar um pouco melhor o que são essas pesquisas. Depois eu falo um pouco mais sobre a pesquisa de vitimização e a pesquisa de avaliação da Rede Abraço. Legal. Então, tá, a pesquisa que eu estou coordenando, ela é uma avaliação de impacto do Programa Estado Presente na taxa de homicídios do Espírito Santo. Essa é a segunda avaliação que vai ser feita nesse sentido, né? Teve uma primeira que foi feita pelo professor Daniel Cerqueira, que é o nosso ex-diretor-presidente, e ela abrangeu o primeiro período do Programa Estado Presente, né? Ali entre 2011 e 2014. Ele utilizou uma metodologia estatística, econométrica e conseguiu calcular, né, estimar que foram salvos 1.711 vidas devido especificamente às ações do Programa Estado Presente, né? Sem quaisquer outras interferências, tal, não. As ações do Programa Estado Presente preservaram 1.711 vidas. Temos um exemplo dessas ações? Temos. Olha, o Programa Estado Presente está dividido em 2 eixos, né, que é o eixo de proteção policial e o eixo de proteção social. É o que a gente chama de segurança cidadã. Tá? A segurança cidadã, ela compreende que mais do que tentar conter o crime, você tem que prevenir o crime, né? E para prevenir que o rapaz que vem de um berço humilde, né, e que não teve muitas oportunidades dele se encaminhar para o mundo do crime, então você tem que dar possibilidades, né, dele estudar, dele passar bastante tempo na escola, dele praticar esportes, dele se envolver em atividades artísticas, dele estar se desenvolvendo, né? Então, previne que esse desencaminhamento, né? Também com ações de acolhimento a usuários de álcool e drogas, você evita que o indivíduo, sob o efeito de drogas, possa cometer um feminicídio em casa. Então, a gente tem
programas como a Rede Abraço, né? A gente tem o Qualificar ES, que qualifica os jovens para que eles tenham uma inserção maior no mercado de trabalho. Então, assim... CRJs, né? CRJ, o Centro de Referência da Juventude. A bola quicando. O próprio observatório é um exemplo prático, né? Você pediu exemplos, Tomada de decisão com base em dados, né? Não, e um exemplo de ação do programa Estado Presente, ou seja, um observatório de segurança cidadã. Ele foi criado no âmbito do programa Estado Presente. No âmbito do programa, né? Achei interessante dessa fala que, assim, traz pra gente que a segurança, para se prevenir, para se ter resultado da segurança, você precisa ter ação na educação, Isso. na área social, no mercado de trabalho. É o conceito de segurança cidadã, que tira do campo apenas da repressão policial, né, o trabalho de se fazer segurança, e pensa na segurança como prevenção do crime, não deixar o crime acontecer. Né? Então esse é um dos eixos, é o eixo de proteção social. O outro eixo é o eixo de repressão policial, sim, porque a gente precisa conter o crime presente também. Sim. Não é só evitar o crime futuro, né? Mas daí esse eixo de repressão policial, ele num programa de segurança cidadã, ele não é uma repressão trunculenta, como costuma ocorrer em outros estados. É uma repressão qualificada. Com uso de inteligência. Isso, tem 3 com pilares. base em dados. Exato. Inteligência policial, que é justamente o uso de dados para extrair informações e poder utilizar isso em ações táticas e operacionais, né? Então, inteligência policial, tecnologia que permite cruzar dados, né, e muito rapidamente tomar ações, né, e também a integração das forças. Então, a polícia militar atuando em conjunto com a polícia civil, que também atuam em conjunto com as guardas municipais, e essas forças de segurança do estado e dos municípios atuando também em conjunto com as forças nacionais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem também a Polícia Penal, né, Thiago? É penal Sim, ou é penal? Penal. Penal. Que também Polícia é muito... científica e polícia penal. Isso, a polícia penal também é muito importante para mostrar o que está acontecendo ali nos presídios, né? O que os chefes de facção que eventualmente estão presos estão bolando, estão tramando ali, para ajudar na inteligência policial. Então, são esses 2 eixos, assim, é assim que funciona, e isso tem sido extremamente bem sucedido. A gente começou ali em 2011, a gente tinha uma taxa de cerca de 51 homicídios por 100 mil habitantes, e hoje a gente tem, e era quase o dobro da taxa nacional de homicídios, e hoje a gente tem uma taxa aí que é de coisa de 21 ponto alguma coisa, né, homicídios por 100 mil habitantes, que está abaixo da taxa nacional, né. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente falou, a expressão repressão qualificada, né, vamos traduzir isso num exemplo uma linguagem prático, mais palatável. Né? Sei que o Chicarino gosta. E é para todo mundo entender melhor também. Né? Exatamente. Mas é uma coisa no cotidiano das pessoas, que vai ser fácil delas identificarem, quando a gente fala, né, desses efeitos do programa em repressão qualificada, as prisões que estão acontecendo com chefes de tráfico, com números, né, número 1, número 2 aí da lista, né, dos mais procurados no estado, que foram presos aí nos últimos meses, que você não viu disparo de tiros, você não viu vítimas, né, em perseguições cinematográficas, né, a letalidade policial. É interessante que o Estado Presente, no meu ver, como pesquisador, também colabora, né, esse tipo de trabalho colabora para a redução até da letalidade policial, né, de você ter menos confrontos. Então, quando você consegue, né, essas prisões numa repressão qualificada, tá no jornal aí direto, né, sendo apreendidos, essas pessoas estavam liderando o tráfico de drogas no Espírito Santo sem confrontos, né, porque houve um estudo, houve todo um desenvolvimento ali estratégico para que isso acontecesse, para eles serem pegos sem necessidade do confronto, né. E sem ter condições de reagir. Ele se entrega e pronto. E acabou. Checkmate. Já é. E aí a outra pesquisa dentro do Observatório da Segurança é com Pedro, né, Pedro? Bom, sim,
a pesquisa com as guardas é uma pesquisa que tem o objetivo de fortalecer institucionalmente as guardas municipais aqui do estado. Ela também conversa com o programa Estado Presente no sentido de integração das forças. É um esforço de reunir informação a respeito das guardas, saber o que se tem de materiais, o que se tem de métodos, e ela se divide em 2 estudos, que é o estudo proficiográfico, que ele busca entender sobre as tarefas e os comportamentos que são esperados para a função de agente da guarda, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental mesmo. E foi aplicado um formulário online, onde tivemos mais de 100 respostas de agentes de diferentes guardas. Foi realizado já um relatório, a pesquisa já está em processo final. Ah, que legal. E a pesquisa e o outro braço, né, o outro estudo é a pesquisa perfil, que ela já busca entender, ela busca um relatório organizacional dentro das guardas, no sentido do que as guardas têm em relação a material, em relação a efetivo, como que esse efetivo está distribuído, como e quando foi realizado o último curso de formação dessas guardas. Ô Pedrão, queria perguntar para você, irmão, como é que funciona essa questão das guardas municipais? Toda cidade tem de ter? Como é que é essa distribuição? Tem que ter um número de habitantes? E como é que é aqui no Espírito Santo? Dos 78 municípios, você tem ideia de quantos tem guarda municipal? Não quero te colocar em saia justa, pelo amor de Deus. Dos 78 municípios, no momento que foi aplicado os formulários, apenas 13 tinham guardas municipais. Dessas 13, nós fizemos o contato com todas as guardas. Nem todas deram resposta nesse primeiro momento pra gente, mas a maioria delas deram. Foram 9 guardas respondentes, mas a ideia é que esse trabalho se atualize a cada ano ou a cada 2 anos, e que nós vamos buscar que todas essas guardas participem, né? Todas as existentes até o momento participem da pesquisa, para que a gente tenha de fato um relatório completo, organizacional, de todas essas guardas, que vai de fato fortalecer a instituição como um todo, né? Trazendo um pouco mais para o município essa responsabilidade da segurança pública também compartilhada, não pensar só no governo do estado, mas também nas prefeituras ali, como que isso pode ser dividido, compartilhado para melhorar, né, de fato. E, bom, e esses resultados também vão ficar disponíveis em um painel BI, também no site do Instituto, trazendo as informações principalmente da pesquisa perfil, em relação ao efetivo das guardas, aquilo que eu trouxe antes, aos materiais, aos cursos de formação, aos tipos de patrulha, as formas de patrulhamento de todas essas guardas. Então quem tá acompanhando a gente, se fizer esse mergulho no site do Instituto, se na cidade dele tiver uma guarda municipal, ele vai conseguir ter um raio-x da guarda municipal da cidade dele. Em breve. Em breve. Assim que for divulgado, ele vai conseguir sim. E a ideia é que, dando essa visibilidade para as guardas, outros municípios também busquem aí criar as suas guardas municipais, né, para colaborar com a segurança. A gente só está aguardando aí um alinhamento de agendas para lançamento do painel e publicação dos relatórios também no site do Instituto. Massa. Sempre desafio as agendas. Agora, aqui onde a gente está gravando esse podcast, acontece algo muito legal 2 vezes ao ano, que tem a ver com vocês, que é o curso de análise criminal. Eu, infelizmente, eu fui obrigado a abandonar a última turma, porque eu tava com a conjuntivite, não quis comprometer o curso inteiro. Então, Meteu um atestado médico. Achei melhor não vir. Que nada, mostrei meu olho pro Thiago. Thiago, olha como é que tá essa treta. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência, porque o pouco que eu vi aqui, e deu pra ver muita coisa, primeiro que é um curso que tá chamando a atenção de pessoas que atuam na segurança pública de outros estados. Gente, até do Acre. Sim, o Acre existe, eles estão aqui todo semestre com a gente. Queria que você falasse um pouco sobre esse curso, vocês comentassem nesse curso de análise criminal, como é que funciona e a contribuição desse tipo de qualificação profissional para o dia a dia da segurança pública, tanto aqui quanto no Acre.
Vocês querem que eu fale do curso agora mesmo, mas depois a gente volta nas outras pesquisas, Sim, né? sim, Eu não quero deixar voltamos. os filhos para trás aí. Não, então vamos falar de todos os filhos. Ninguém solta a mão de ninguém. Só um Exatamente. segundinho aqui, falar no Acre, queria mandar um abraço pros nossos colegas do Acre, nosso Aê. colega de trabalho, Lucas Lee, gente boa, veio pra Isso cá, aí. trouxe comidinhas do Acre pra gente. Nossa, aí ele muito chama, né? gentil, muito Aí, tá gentil. vendo? Gentil. Sempre traz uma lembrancinha do Acre pra gente. Legal. Mas o curso, lá no início da nossa conversa, né, eu falei dos pilares hoje, que o observatório está funcionando em cima de alguns pilares e assim, a formação é um desses pilares, né? E o curso de análise criminal, ele busca, primeiro, é uma troca de experiências muito importante, né? Quando você fala profissionais, pesquisadores, estudiosos da área de segurança, está juntando muita gente, desde um perito lá da Polícia Científica, alguém do Corpo de Bombeiros, policial militar, delegado, policial civil. É um sucão de segurança pública, né? Que tem uma galera de áreas totalmente diferentes. Batalhão né? de trânsito, áreas muito diferentes, né? A BIM já participou, Ministério Público já participou, enfim, uma turma heterogênea e a gente gosta que seja assim mesmo para essa troca de experiências. A ideia do curso é que, assim, rapidamente a gente passe uma noção conceitual, uma noção mais, né, de referenciais teóricos, para logo em seguida uma imersão bem prática mesmo. Então, assim, essa coisa de que a gente... Um pouco que a gente está alinhando na conversa aqui, do dado para a informação para o conhecimento. Então, quando a gente monta a estrutura do curso, a gente monta meio que as disciplinas, né? Que passam aí desde essa introdução que eu falei mais conceitual, depois para a prática, para sair do dado ali, você falar daquele número das taxas criminais, a chegar, a possibilitar essas pessoas que fazem os cursos a fazer sua própria análise, a chegar num conhecimento, num estudo próprio, ali seja mais operacional, como um guarda, como o Pedro já falou, né, um guarda municipal, que antes de sair para a rua vai ver como que está ali a frequência do roubo naquele bairro que ele vai fazer operação, né? Tipo um CSI da vida real. Isso. Há um estudioso, um pesquisador, por exemplo, que quer trabalhar análise espacial. A gente tem quatro aulas, 2 dias. Um Jabor que dá aula, né? Com nosso diretor Pablo Jabor. 2 dias imersos aí na análise espacial aplicada à área de criminalidade. Então você vai poder ele tirar aquele número e colocar ele no mapa e, né, trabalhar ele em cima de uma análise espacial. Então, assim, em termos de o que o curso oferece, é nessa linha. Trabalhar uma análise estatística, análise espacial, as políticas públicas de segurança e como que quebrar um pouco, né, do debate da segurança do senso comum, dos achismos e falar, não, vamos aplicar, né? Vamos aplicar e ver o que as evidências, até a vertente que a gente vem falando hoje, né? Que é as políticas públicas baseadas em evidência, as políticas de segurança pública baseadas em evidência, porque quando você vai utilizar o recurso público, quando você vai utilizar, né? Tomar uma decisão que vai ter ali, né? Um investimento naquilo, você já tem mais ali uma avaliação técnica, científica, baseada em evidência que aquilo pode dar um resultado. Agora, Alocar o dinheiro aonde realmente precisa. a responsabilidade com o dinheiro público, né? Exato. Agora, o Esse Thiago... curso, até o final do ano, a gente vai ter 2 turmas, né? Daqui a 2 semanas vai ter uma turma e no final do ano tem outra, por semestre. Vai chegar no final do ano a cerca de 300 analistas criminais formados pelo Observatório de Segurança Cidadã. Estamos indo para qual edição? Estamos na 8ª edição. Esse mês vai ocorrer a 8ª edição. Como o Chicarino já falou, o pessoal do Acre já garantiu vaga. Ceará. Outro abraço que a gente precisa mandar ao pessoal da Supesp Ceará, que tem uma troca de experiência muito importante lá. Muito boa. Flávio e companhia lá. Não, né? porque você estava falando da aula do Jabor, né? Não sei o que, espacial, pra galera não achar que é coisa da NASA, não é parceria da NASA. Explica essa questão da análise espacial dentro da segurança pública. Acho que para facilitar a questão do Google Maps, de geolocalização, para aprender a usar essas tecnologias na segurança pública, seria isso? Mais ou menos isso? E você aplicar dentro dessa, né, seja uma unidade ali de bairro, município, estado, você aplicar onde as ocorrências estão acontecendo, ocorrências criminais estão acontecendo onde. Eu quero saber, né, como que está a dinâmica dos homicídios no meu município.
Então, esses dados, você joga esses dados, né, ele é plotado no mapa, inclusive para você ver ali os locais onde concentram mais e os que tem menos concentração. Ou seja, onde você vai priorizar suas ações também baseado nisso. É o que a gente estava falando do mapeamento dos pontos críticos, só que Exatamente. agora na prática. No meu caso, onde eu não colocando devo no mapa, passar, né? Exato. É, E aí pelo você menos começa evitar. a entender mais que a gente fala, quando a gente fala assim, violência, crime, é muito amplo, é muito geral, né? Quando você aplica isso numa análise estatística ou no próprio mapa ali na análise espacial, você vai ver que se você pegar os crimes contra patrimônio, furto, roubo e tal, o mapa da sua cidade ele vai estar de um jeito. As cores, né? Ele vai estar de um jeito. A concentração vai estar em um local. Ah, não, vamos falar de homicídio, estupro, tentativa de homicídio, crimes contra a pessoa. Você vai ter um outro mapa. As cores do mapa vão mudar para outros locais. Ou seja, a dinâmica... Então, até para que a gente, né, também vai passando para a sociedade que, assim, entender, né, a dinâmica de cada tipo criminal, né? Você estava falando da porta para fora, da porta para dentro, né? A gente também tem estudos importantes de violência doméstica contra a mulher, né? Por isso que eu quis questão de frisar da porta para fora, Exatamente. porque infelizmente a casa de porta fechada não é segurança e a gente sabe por quê, por diferentes pontos de vista. Exatamente. E aí você vai ter uma dinâmica, se você colocar essas ocorrências aí, né, que vai acontecer mais em casa do que na rua, né? Onde que vai acontecer mais? Vai ser uma dinâmica do que, por exemplo, o roubo a celular, né? O furto, roubo de carro. Então, aí, voltando ao curso de análise criminal, tudo isso é incentivado, né, para sair. Vamos sair. Às vezes, até os próprios profissionais da área de segurança pública não tem tempo de parar e estudar o que eles estão fazendo na rua, né? Uhum. É uma hora que eles vão parar e falar assim, bom, eu tô correndo atrás, literalmente correndo atrás, mas qual que é o meu planejamento? Quais são as informações desse mundo aqui que eu estou trabalhando em cima dele, né? E acho que a gente tem colaborado nesse sentido, né? De aí ter um planejamento melhor, de ter ações ali, até de prevenção, né? Que evite ali que ocorra mesmo o crime em cima dessas informações. Não, a gente precisa focar ali naquela área, naquele horário ali, a gente tem que estar mais atento para que não aconteça de novo, né? Que você fala uma coisa liga a outra. Então, se eu sei, por exemplo, que em determinada cidade da Você não estava no script. Em determinada cidade da região metropolitana, por exemplo, tem um problema, uma praça em específico. A prefeitura pode falar assim, vamos ocupar essa praça, vamos trazer atividades culturais, vamos trazer atividades esportivas, vamos trazer... Iluminação, vamos... Tempos atrás, sem qualquer estudo, seria gasto colete, arma, patrulha, tudo nesse local. Mas... talvez, se você identificasse que era simplesmente que a praça está com as lâmpadas todas queimadas e está escuro, a prefeitura ir lá iluminar e limpar a praça, não precisaria ter gasto tudo isso. Ou uma viatura só no concerto. Sim. Né? Resolve. E aí, Thiago, você falou que participam pessoas de diferentes estados, de Exato. órgãos diferentes. Aí queria que você dissesse para quem, de fato, esse curso, como que a pessoa, quem pode fazer, né? E quem tiver interesse, como pode se inscrever, participar. Quem tiver interesse e fazendo contato com a gente reserva a vaga de forma gratuita, a vaga. Mas tem que ser da segurança pública? É. Porque, por exemplo, esse material que a gente está gravando, pode ser que pessoas... A maioria das pessoas que vai acessar pode ser que não seja da segurança, mas que eu quero fazer esse curso de CSI sério aí, quero ver como é que é. Aí pode fazer ou é mais algo voltado para... Pode. Não, é lógico que a gente tem um foco, né, nessa colaboração que eu falei agora há pouco com os profissionais da área de segurança, né? Mas como eu já disse, estudiosos, acadêmicos ou pessoas que, de certa forma, precisam também de... Não é a atividade principal, mas precisa desse conhecimento para aplicar sem problema. A gente reserva essa vaga, né? Esse curso agora, a 8ª edição, já tem 4 vagas reservadas, por exemplo, à Prefeitura de Aracruz. Pessoas que procuraram a gente baseado na repercussão dos outros cursos, né? Legal. Aí tem essa coisa que é interessante da gente estimular também, né? A gente tem 13 guardas no estado hoje para 78 municípios, né? Então, estimular os municípios também a pegar essa responsabilização da segurança pública, né? Então, as guardas que já existem, as prefeituras que estão estudando e tal. Tem vários perfis de público que podem estar participando. A gente não faz essa distinção. Tem esse foco, uma reserva para força, né? Para policiais e forças de segurança, mas a gente abre sem...
Só complementando, de forma gratuita a vaga, né? Mas quem tem que fazer deslocamento de outros municípios, estados, né? Como a gente recebe amigos de outros estados aí, já vieram, tanto, a gente já falou de Acre, Ceará, mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de vários estados já vieram. A gente não tem condição de bancar estadia, né? Transporte, essas coisas, aí é por conta do aluno. Mas a vaga aqui... A aula e o café tá garantido. E os professores qualificados, né, qualificados aí para cada disciplina, a gente garante. E como que a pessoa garante a vaga? Fazendo contato lá no gabinete do Instituto ou no observatório, comigo ou lá com a Michelle no gabinete do Instituto. A gente vai deixar na descrição aí Isso, os contatos para quem exatamente. tiver interesse. Viu, diretor? Você conectou no rolê? Em algum bom. cantinho da tela. Em algum Agora, cantinho da eu tela. até eu tinha salvo aqui no telefone, eu vi cada dia que passa, por exemplo, isso aqui que ligou agora era golpe. A gente tem recebido, não sei vocês, eu recebo mínimo umas 10 ligações dessas. 0300. É o tempo todo. Direto, né? E agora eu vi, por exemplo, li isso hoje, não sei se foi na Folha, no Globo, o dia que a gente tá gravando esse conteúdo, de que os bandidos já estão conseguindo burlar essas câmeras como a gente tem aqui no Vídeo monitoramento. de reconhecimento facial. Uhum. Eles estão conseguindo burlar isso. Então, a segurança pública, ela precisa de um aprimoramento, de uma qualificação constantes, porque a bandidagem não para. Uhum. Mas parece que aqui no Espírito Santo, com a tecnologia de inteligência artificial, é difícil burlar. O indivíduo ele pode estar encapuzado e estar mostrando apenas os olhos, e ainda assim a inteligência artificial consegue detectar, consegue saber que é ele. Sim, mas daí hoje tá assim, mas amanhã já descobriu uma forma de burlar esse sistema. Como é isso? Olha que coisa, né? Eu fui viajar, aluguei um carro, tomei uma multa de trânsito. Tinha que passar por até 80, eu passei 87 ou 88, uma parada assim, e tomei lá, beleza, fazer o quê? Aí, na mesma hora que eu recebi o e-mail da empresa que comunicou a multa, eu recebi um SMS do Detran dizendo que a minha carteira tinha sido suspensa, que era pra eu entrar em contato. Clique no link. Clique no link. Na mesma hora. Cara, Não tinha... eu acho que de 10, 9 teriam entrado, porque foi muito coincidência. Falei assim, puta, já Não a é multa- coincidência. Não é coincidência. Você recebeu isso porque provavelmente o golpista que tentou te aplicar esse golpe sabia que você tinha tomado essa multa. Tava Exatamente. monitorando. Exatamente. É o que eu tô falando, Sérgio. É o tempo todo é Tom e Jerry, é caça e gato atrás do rato, porque você aprimora aqui, os caras descobrem uma forma de burlar, e assim vai. É o que a gente comentou, né? A importância de investir na tecnologia, de qualificar esse trabalho, né? E é por isso que investimentos em tecnologia são um dos principais pilares, né, do eixo policial do Estado programa presente. Estado Presente. Trazendo um pouco para isso, nós temos uma resenha de análise criminal publicada já no tema de estelionatos virtuais e estamos indo para a segunda aí, talvez Excelente. até o final do mês vai sair, Muito né? necessário. E assim, é interessante trazer uns dados que depois da pandemia, esses crimes virtuais, eles explodiram, porque as pessoas, elas estavam em casa, então o crime patrimonial migrou de um assalto na rua para uma tentativa de golpe por telefone. Então, assim, depois de 2019, quem tiver interesse, acessa lá o nosso estudo. Olha o Diretor, spoiler, hein? se quiser botar um link lá do estudo depois nos comentários fixados. E aí, depois de 2019, foi realmente um salto, o ambiente web sendo o principal ambiente onde os estelionatos em geral acontecem, e com os resultados aí da pesquisa de vitimização que o Thiago vai falar um pouquinho pra gente também, a gente já espera atualizar esse trabalho para no final do mês estar lançando uma outra resenha focada nessa parte dos estelionatos virtuais, É o né? inferno, cara. É o inferno. E é o inferno pra gente que lida com a tecnologia mais diariamente. Eu fico imaginando se a minha avó estivesse viva, a minha mãe daqui a pouco. A minha mãe é um Nossa. pouco ligada ainda. Minha mãe é mais ressabiada que eu ainda. Mas tem muita gente que vai achando que é coincidência. Sim. Exatamente. Pô, fui multado. Perdi a carta. Meu Deus. Pô, É o Detran Na hora. É o mesmo. Detran mesmo. Olha pra você. Olha como é que o Detran tá ágil. Aí você vai criticar. Tá vendo? Pra multar é rapidinho. Você tá caindo num golpe. Não é isso que tá rápido. Não é nada Exatamente. rápido demais desse jeito. Você tá caindo num golpe. Exatamente. O meu pai trabalha e trabalhou a vida inteira com tecnologia.
E já caiu em golpe nesse sentido. Sorte que ele Nossa. conseguiu correr atrás. Comprou um computador num preço muito duvidoso. Aí inventaram uma desculpa pro computador estar naquele preço. Aí recebeu numa notícia. Enfim, conseguiu estornar esse dinheiro. Mas se ele não tivesse tido a sacada ali na hora, ele tinha perdido um dinheirão num golpe desse. É isso, a migração, né, Thiago? É o home office do crime, né? É o home office do crime. É isso aí. Posso falar uma coisa bem a vida como ela é, assim? Deve. O pessoal acompanhar, assim, como que é o trabalho do observatório mesmo. Queria que o Sérgio comentasse só mais um pouco da resenha de análise criminal que ele também participou, que também está relacionado ao estado presente, aos homicídios, né, prevenção, porque daqui a pouquinho ele já está na hora para sair para uma reunião, entendeu? Isso. Ah, Gente ocupada é outra coisa, né? Então, assim, para ele comentar mais um pouquinho sobre esse trabalho, que daqui a pouquinho ele está saindo para uma reunião. muitas e a gente... agendas. Falei, o desafio Mas, das isso, agendas. gente, agendas. Reuniões são várias, o tempo todo. Cazuza dizia que o tempo não para, mas Não os para. dados também não param, né? E tem que ser analisados. É isso. Bom, eu fiz uma resenha, né, uma análise sobre os homicídios no Espírito Santo. A gente já falou um pouquinho sobre os dados, né, uma fala anterior minha, mas é bom que a gente frise. O Espírito Santo, ali no começo do programa Estado Presente, era o vice-campeão na taxa de homicídios do Brasil. Tá? E isso que o Brasil é o país que tem o maior quantitativo de homicídios do mundo. São 40 mil casos todo ano. E a América Latina é uma das regiões mais perigosas também do mundo, maiores taxas de homicídio. E o Espírito Santo era o segundo estado com mais homicídios, né? Tava nessa posição desde 2008. Imagina, então, 2008, 2009, 2010, e daí a coisa começou a ser resolvida em 2011. Era uma das principais demandas da população capixaba, né? Então o governador tomou para si essa pauta, o governador Renato Casagrande, e implantou o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. E essas políticas que a gente já mencionou aqui em dois eixos, né, proteção policial e proteção social, elas deram muito certo. Eu tenho um gráfico que mostra um mergulho nas taxas de homicídio, tá, até 2014, e daí, claro, colocando as bases para que ela continuasse caindo depois até 2016, né, e depois, né, houve alguns problemas institucionais em relação à segurança em outros governos, né? Mas depois, com a retomada em 2019 do Programa Estado Presente, a coisa voltou aos eixos, os investimentos em segurança e no social se tornaram muito amplos e muito bem feitos também, porque são baseados em evidências, né? A gente não tem dinheiro sendo gasto à toa. Sabe-se onde injetar esse dinheiro e tem muito resultado, né? Então, assim, nós estamos hoje mais ou menos ali na metade da tabela entre os estados, entre as taxas de homicídio dos estados, né? A gente era o segundo lugar, hoje a gente está na metade da tabela, na verdade até um pouco abaixo, porque a gente está abaixo da média nacional, mas já falamos em uma possibilidade de em 2030, né, chegarmos a 10 homicídios por 100 mil habitantes, e a gente colocar o nosso estado numa realidade que não é a realidade da América Latina, né, uma região violenta. Colocar o estado numa realidade semelhante a países europeus, tá? Então esse é o trabalho sério que está sendo feito, é isso que está acontecendo, né? O que era a principal demanda do povo capixaba, hoje já perde para outras demandas, por exemplo, mortes no trânsito, né, que já ultrapassaram, né? E isso tudo é fruto de um trabalho bem feito. E o governador teve aqui falando sobre a questão do Estado Presente e ele ressaltou muito essa preocupação, né, cara? Então eu acho que esse é o caminho. E o mais legal,
que quando a gente fala de pesquisa, que não é só você injetar o dinheiro na política pública, é ir mensurando se essa política pública está funcionando ou não, para que se não estiver funcionando, o dinheiro não seja desperdiçado. E para isso servem as avaliações de impacto, né? Que o meu projeto agora, né, está mensurando o impacto do Programa Estado Presente na taxa de homicídios, para a gente saber quantas vidas, quantos homicídios foram evitados, quantas vidas foram poupadas exclusivamente devido às ações do programa, tá? E quando dá certo é muito bom a gente saber o número, mas também é bom saber se não dá certo, para saber o porquê. Então, essas avaliações de impacto, elas precisam ser feitas sempre. Toda política pública precisaria ter ex post facto, né, depois que ela é feita, ter uma avaliação muito séria, muito bem feita, né, feita de forma científica sobre o impacto da política na variável de resposta, na variável de interesse que a gente quer melhorar. E além disso, né, política pública boa é política pública que não tem que ser descontinuada, né? Independente do governo, independente do grupo político, independente de quem estiver sentado na cadeira, Exato. a política pública que entrega resultados e que faz menos mãe chorar, precisa continuar independente de quem esteja no comando. Isso, política de Estado, não de governo. É isso. Exato. A gente tá tendo uma conversa bem fluida, né? Que assim, sem roteiro, puxando, né? O que tava lá na frente. Então, aproveitando, a gente falou de duas resenhas de análise criminal aqui, né? O Pedro falou uma, o Sérgio falou outra. A gente tem publicado no site do Instituto Jones, disponível mais duas, né? Uma foi com a temática sobre a política de drogas, sobre a questão das drogas, e a outra sobre violência doméstica contra a mulher, no sentido da distribuição dos grupos reflexivos com homens autores de violência contra a mulher no país. A distribuição desses grupos no país versus a taxa de feminicídio, ou seja, realmente esses grupos estão acontecendo, que vem se mostrando importante. A Lei Maria da Penha foi até alterada para incentivar os juízes a encaminhar os homens a esses grupos. Mas esses grupos eles estão existindo onde mais precisam? Acesse lá no site que vocês vão ver. Tá lá na resenha. Tá lá na resenha de análise criminal. Esse foi um ótimo call to action. Pois é, um produto trimestral, né? Fechando o serviço aí a cada 3 meses. Essa resenha de análise criminal sai. E o que é bem interessante, que vocês vão ver 4 edições, né, que a gente citou aqui, que já foram publicadas, 4 temas dentro da análise criminal totalmente diferentes, né? Homicídio, estelionato virtual, violência contra a mulher, a questão da política de drogas. Então, e a gente vai, no final desse mês, Pedro, né? Vai ter a segunda do Pedro publicada aí. Tá saindo. E agora que essa dica de leitura foi dada, eu queria aproveitar para me Fica à despedir. vontade. Então, Ô, meu irmão, obrigado. Eu tenho a reunião agora. Gente, obrigado, Chicarino. Obrigado, Stephanie. que Thiago, agradece, Pedro. Sérgio. Obrigado. Obrigado, Sério. gente. Boa Obrigado reunião aí. pra você. Mande abraço aos dados. Tchau. Agora, pra gente ir conduzindo também pros finalmente, queria que você falasse dessa pesquisa de vitimização. Sim. Que pesquisa é essa? Porque quando a primeira vez que eu escutei, é vitimização do quê? De qualquer crime? De algum crime específico? Como é que é essa pesquisa que é uma pesquisa também carro-chefe de vocês lá do Observatório? É muito importante, inclusive a empresa, né, que fez o campo dessa pesquisa, ela vai entregar os resultados semana que vem, nesse auditório aqui, e disponibilizar também todos os microdados que a gente fala, né, para desenvolver também nossos estudos nessa área. Mas o que é uma pesquisa de vitimização? Países que já entenderam a importância desse tipo de pesquisa já tem isso no calendário, como nós temos, por exemplo, no Brasil, o censo do IBGE, né, que a gente conhece, que pelo menos até o último tinha uma periodicidade, né? Em outros países, a pesquisa de vitimização ela já ocorre ou de 6 em 6 meses ou uma vez por ano e já é integrado ao sistema de justiça criminal, porque as forças, né, dessa área não trabalham apenas com registro de ocorrência. A gente conversou mais cedo aqui da questão que nem todo mundo registra ocorrência. Sim. Então, quando a gente fala, trabalhamos com dados de segurança, esses dados são dados de ocorrência, concorda? Então, a gente trabalha com o universo de quem registra.
A pesquisa de vitimização, ela extrapola isso. Por quê? Porque ela é uma pesquisa que vai conversar com as pessoas dentro de uma amostra, né? A pesquisa, além de ser a primeira pesquisa oficial de vitimização do Espírito Santo, Olha que legal. eu não conheço uma amostra maior para uma pesquisa de vitimização. Em outros Porque cantos do país. Mais de 7 mil entrevistas foram realizadas. Eu acredito que nem a nacional, que houve uma pesquisa nacional de vitimização uns anos atrás, nem a nacional tem essa amostra. Na verdade, dividida essa amostra em 2 tipos de pesquisa. Uma está mais relacionada ao estado presente, mas mesmo assim, só para o estado do Espírito Santo todo, tem 5.500 entrevistas, arredondando aqui, tá? Não tem um número certinho aqui mais. O que dá para você até estratificar, por exemplo, por regiões. A gente chama RISPs, né? As regiões integradas de segurança pública. Eu quero analisar só a região norte, só a região sul. Dá para a gente fazer essa análise. Mas, então, esse tipo de pesquisa, como ele vai perguntar para a pessoa o que aconteceu com ela e por que ela não registrou o boletim de ocorrência, se a questão é de confiar nas instituições ou não, confiança, você mede a confiança nas polícias, a confiança nas instituições, né, que a pessoa precisa, né, ali no dia a dia, a sensação de segurança dela vivendo na rua, no bairro dela e no município dela, a pesquisa de vitimização pega, e ela vai medir o que aconteceu com essa pessoa, como que ela foi vitimada, independente de ter registrado a ocorrência ou não. Ou seja, é uma informação que vai além do registro oficial de ocorrência. A gente consegue até estimar, a gente tem tantos roubos no estado em ocorrência, mas pelo que a gente ouviu na pesquisa, é muito mais do que está lá registrado. As pesquisas de vitimização em média, que já aconteceram no Brasil, crimes patrimoniais, cerca de 20% a 30% no máximo registro ocorrência. A gente está falando aí que a gente chama de uma cifra oculta de 70%. Nossa. Que a gente desconsidera no dia a dia. Dá para dizer, então, que existem muitos crimes que são subnotificados. Com certeza. Com certeza. A própria violência doméstica é um deles. A Lei Maria da Penha, ela incentivou e estimulou muito esse tipo de registro. Mas mesmo com a Lei Maria da Penha, sim, ainda existe uma subnotificação grande. Porque, né, o medo da revitimização, de você ir no ambiente de delegacia, por mais que também foram criadas, né, as delegacias especializadas em atendimento à mulher, mas o medo de você ir lá, depois do que aconteceu, e ser revitimizado nesse ambiente. Uma série de fatores, né, que muitas vezes leva a uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade não registrar a ocorrência. A pesquisa de vitimização pergunta, inclusive, sobre a questão de violência doméstica, agressão sexual, fora outros. Furto, roubo, né? Você participou do campo? Do campo, não, o campo foi uma empresa contratada. Que eu fiquei curioso para saber como é que as pessoas reagiram a essas perguntas. Eu já participei do campo de outras pesquisas de vitimização. Essas perguntas relacionadas à violência da mulher, porque da mesma forma que é difícil a pessoa que está sofrendo ir à delegacia registrar a ocorrência, para ela também é difícil compartilhar essa memória com um pesquisador, por exemplo, né? Eu tinha essa impressão nas primeiras que eu participei de que a gente não ia ter resposta e me surpreendi. Porque é claro que é um tipo de pesquisa que o treinamento com os entrevistadores ele é muito diferente. Ele tem que ser muito cuidadoso, inclusive para situações que eu já presenciei em pesquisa de vitimização em outro estado, da entrevistada falar de ter sofrido esse tipo de violência em casa e do marido autor estar presente em casa. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas eu achei que isso não ia, as pessoas não iam falar e elas contam. É lógico, depende da abordagem, quando você estabelece uma confiança, né, nesse tipo de pesquisa e a pessoa percebe que ela não tem que ir, ela está com aquilo ali represado e ela não vai ter que ir numa delegacia, ela pode contar a história dela ali, né? Mas o entrevistador tem que ser muito bem capacitado, não é uma pesquisa que você pode sair falando de qualquer forma com a pessoa, né? Não é pesquisa de intenção de voto, né? E aí? É isso. E o outro filho que eu ia falar tem naquele mais momento... Chicarino. Não, é muito trabalho no observatório. Poderia marcar mais outros episódios. Isso porque a gente tá resumindo, né? A gente tá resumindo e correndo aqui muito. Mas a gente concluiu no final do ano passado, de certa forma, já está quase emendando uma nova avaliação sobre ele, que foi a análise executiva sobre o Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas do Estado, que tem o nome de Rede Abraço, né?
Então, essa análise executiva é uma primeira avaliação de como que o programa é caracterizado, como que é feito o atendimento, o acolhimento dessas pessoas também em situação de vulnerabilidade no Estado, né? Conseguimos, em uma das etapas dessa análise executiva, ouvir as pessoas que são acolhidas nesses centros de acolhimento mesmo, que chamam, né? Existe um CAAD aqui em Vitória, um em Cachoeiro e um em Linhares, são 3 no estado. Ouvimos pessoas, inclusive, os técnicos do programa, né, em Cachoeiro, em Linhares e de Vitória, e como pessoas atendidas também. E quando a gente foi entregar, né, os seminários, os resultados da pesquisa, a gente foi também em Linhares. Mês passado eu fui em Cachoeira e em Linhares, além aqui de Vitória, entregar esses resultados. E para o corpo técnico, para os profissionais, isso, né? para os profissionais da área. Familiares de pessoas atendidas também foram ouvidos, né, nas entrevistas. Exatamente. Isso houve, assim, é uma ferramenta que a gente fala, né, que avalia o desenho, os processos, o programa, a gente estava comentando aqui agora, né, tem um investimento nesse programa, está funcionando, está valendo a pena. Então, teve uma repercussão tão boa com o gestor, com a equipe, que já existe conversas para uma nova avaliação mais aprofundada também desse programa, né? E a gente estava conversando antes, né, Chicarino, coisas assim de escutar essas pessoas nesse momento que mudam, inclusive, a rotina do projeto, da política, né? De pessoas que precisavam que fosse estendido o horário de atendimento para fora do horário comercial, né? Você imagina uma pessoa com esse tipo de problema, com uma dependência química, Sim. que está tentando se reerguer, consegue um trabalho, mas aí ele vai pedir... Ele não vai ter nem coragem de pedir, né? Para sair no horário do trabalho para ir para esse atendimento que ele está em tratamento, né? Então, assim, a gente ouviu essas pessoas, passamos isso para a gestão do programa, que era importante também sair desse horário comercial, né? Pessoas que tinham vergonha do estigma, né? De pegar ali um atestado que mostrava que ela estava sendo atendida para tratamento com drogas, né? Tem um julgamento da sociedade muito grande nesse momento. Então, assim, com essa escuta, a gente conseguiu colocar isso nas recomendações ali da análise executiva. A análise executiva é um dos tipos de avaliação, né, que a gente tem, que trabalha junto ao CIMAP, aqui no Instituto Jones, né, que é o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né? Vocês devem conversar Premiado também CIMAP. Com o pessoal do CIMAP. Então, assim, é uma avaliação que foi feita dentro do CIMAP e que teve a gente viu esse impacto assim ao vivo ali no momento do trabalho. É a pesquisa impactando diretamente ali a sociedade, né? Eu acho que esse exemplo que você deu é um ótimo exemplo, né? Que você... Sim, é o escutar a população e fazer o que ela tá carente, fazer o que ela tá pedindo. Ó, e se for por esse caminho, pra gente é legal. Adaptar a realidade, porque a né, para pública atender. para público. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ouvir as pessoas que vão ser envolvidas. Não dá pra você tomar decisão de acordo com a sua bagagem, o seu repertório cultural. Mas calma aí, é a realidade daquela galera ali, é sobre eles precisam ser ouvidos. Não tem como não abrir essa escutativa para que isso vire realidade depois. Exato. E para os próximos 50 anos, né? A gente está indo para o final, a gente sabe que esse espaço aqui de conteúdo, usando essas novas tecnologias, tem tudo a ver com o aniversário de 50 anos do Instituto, de 2025. E como é que vocês projetam, como é que vocês enxergam o Observatório de Segurança, o Instituto, para os próximos 50 anos? Vamos estar em cima de um drone, tendo expediente? Como é que é esse rolê? Bom, eu acho que é um trabalho que, na verdade, ele não pode parar, né? A gente vem desenvolvendo esse tipo de trabalho com o objetivo de reduzir a taxa de criminalidade no estado e tudo mais. Só que a gente sabe que o nosso inimigo, ele é um inimigo difícil de acabar com ele, então é um trabalho que ele vai ter que continuar se desenvolvendo, se adaptando, utilizando cada vez mais tecnologias e para que a gente venha a ter no médio e longo prazo resultados interessantes aqui principalmente para nossa sociedade capixaba, né? Mas que o que foi implantado de bom aqui possa ser também utilizado em outros estados para que a gente venha também colaborar na segurança pública do país inteiro. Então, eu acho que para os próximos 50 anos é isso, é continuar trabalhando firme, políticas públicas orientadas por dados, para a população. Eu acho que eu deixo aí um pedido que registrem ocorrências. Isso aí.
podem registrar sem medo, porque isso vai, talvez, se você foi assaltado, perdeu um tênis, talvez registrar a sua ocorrência não vai devolver seu tênis, mas vai evitar que você perca outro no futuro. Não reaja a assalto e não registre a reaja a ocorrência. assalto e registre a ocorrência. É isso aí. Então, fica isso aí. E, bom, acho que é isso, né, Thiago? Isso. Eu acho que o nosso trabalho no observatório, a gente busca estar sempre o mais próximo, o mais alinhado possível, né? Com as políticas públicas, tanto na perspectiva do Estado, que precisa oferecer essas políticas públicas de segurança para dar mais, né, segurança à sociedade, quanto à própria sociedade civil. Quanto mais a gente estiver próximo, alinhado, acho que a gente pode estar subsidiando aí, né, políticas nesse setor, a gente pode estar monitorando, avaliando, e tudo isso pensando aí, né, em médio e longo prazo, com os próximos 50 anos, como foi dito, tudo isso reverte, né, a gente acredita, todo dia que a gente vem trabalhar, que isso vai reverter numa colaboração nossa aí para uma maior qualidade de vida da sociedade capixaba, com uma sociedade com mais paz para todo mundo, né? Pois é, Acredito que seja isso. E a gente vai estar tudo idoso e não podemos cair em golpe, né? O golpe vai chegar de drone. Pois é, como que vai chegar esse golpe daqui a 50 anos que eu não quero nem imaginar. Tiagão, obrigado pela sua presença, pela sua prosa, pelo seu tempo, por ter compartilhado o seu conhecimento e a sua experiência, o seu dia a dia de trabalho com a gente. Pedrão, obrigado, viu, irmão? Eu que agradeço. Obrigadão. Eu que agradeço. Não deu nem tempo de falar tudo que tem uma colinha aqui. Dava pra falar mais. É bom, né? Vamos entendeu? fazer uma parte 2, entendeu? Parte Pois 2 é. a gente vai A gente pegar. pode fazer um só do observatório. Exatamente. legal. Essa coisa da integração e da participação nos comitês, nos conselhos e tal. No Conselho sobre Drogas, a gente está lá representando o Instituto junto com o Observatório. A questão da violência nas escolas, né? Depois que aconteceu aqui no estado, em Aracruz, né? Que foi uma coisa muito traumática, né? O comitê que foi montado também, multidisciplinar de segurança nas escolas, já evitou outros casos de Aracruz no estado, muito importante. O Comitê de Preservação da Vida no Trânsito, Câmara Técnica do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, é muita coisa, muita coisa. Mas a gente precisaria ficar aqui ainda, né, por muito mais tempo. Mas agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, mostrando aqui o que a gente está envolvido a cada dia e esperando poder colaborar com todos também, aqui no Instituto e na sociedade. É isso, né, Stephanie? Chegamos ao fim de mais um Valeu. Papo de Pesquisa. Obrigada, Thiago. Obrigada, Pedro. Esse foi o nosso Papo de Pesquisa com o Observatório da Segurança Cidadã. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Sou da paz, pra quem anda armado não precisa disso, rapaz. Sou agora da você lembrou, hein? paz, se você anda armado não te quero mais.